terra, assim, minha paixão. Sou de Sumé, sou aluna da UFCG. 71 anos que eu moro nessa cidade. Eu sou fruto dessa terra. E quando eu cheguei aqui, cheguei com um dinheirinho, comecei a negociar. Fui com meu pai. Sumé, a pequena notável. Seria uma bela frase. Eu sou nascido e criado em Sumé, gosto muito da minha cidade. Eu acho que do sertão por aqui, o lugar melhor é Sumé mesmo. Isso aqui a gente trabalha para ir para a mesa do suméense aqui. Sumé não tinha praticamente nada, você não conseguia nada dentro de Sumé, um trabalho. A mulher não tinha vez para nada, entendeu? E hoje em dia não, Sumé é uma terra muito maravilhosa. A cidade que eu amo, que vivo e que me acolhe e que eu procuro cuidar. Boa de se viver, né? Cidade calma, né? Eu amo tanto que eu posso dizer de alegria cantando, né? Te ama é uma fé, e tô de braços abertos, só para te receber. Foi através de Sumé, se eu não estivesse aqui, eu não teria conhecido o judô. Eu acho essa cidade uma cidade extraordinária. Nós vivemos realmente tempos muito difíceis, não só aqui, mas em todo lugar. Eu quero uma Sumé grande, uma Sumé com oportunidades para todos, ver as pessoas trabalhando, as pessoas com condições de sustentar a sua própria família. Depois da pandemia, que quando o mercado fechou, que abriu novamente, aí a gente resolveu vender em casa. E as peças minhas, tem meu nome, tem o nome de Sumé. Para onde minhas peças vão, o nome de Sumé está junto. Entendeu? Tá junto. Até fora do Brasil já tem. Participei de competições estaduais, regionais e nacionais, e eu sempre tento levar a bandeira de Sumé. Morar em Sumé é muito bom. Se é que a gente morre e volta, eu quero ser suméense, caririzeira. Porque essa terra, tudo que plantar, dá. É só cuidar. Eu só peço a Jesus que ele acabe com essa pandemia. Eu quero ver novamente o povo na rua, o povo festejando, o povo animado, que é uma das características da nossa cidade. Eu gostaria de conseguir ganhar meus dias de vida aqui em Sumé. Eu amo essa cidade, eu amo essa terra. Eu amo Sumé! Nessa terra de Zé e Luizinho, minha arte procura respirar. Hoje em dia eu não me sinto tão sozinho, pois eu amo demais esse lugar. Fez Miguel no pincel um passarinho, que banhou-me com vontade de voar. E aí, meus amores, tenho certeza que vocês também amam Sumé, assim como todos os participantes desse vídeo que eu coloquei aí. E eu não preciso dizer que nossa aula de história hoje vai falar um pouquinho sobre a origem dessa nossa terrinha querida. Sim, no nosso dia 1º de abril foi comemorado aqui na cidade de Sumé 70 anos da emancipação política do nosso município. E hoje, através dessa folhinha de apoio, que também tenho certeza que vocês têm e já realizaram a leitura, eu vou falar um pouquinho sobre como vem se modificando a história de Sumé e como foi a origem de Sumé no decorrer dos tempos. Vou simplificar da melhor forma, tá certo? O que diz nesse textinho para vocês aqui com uma linguagem bem mais simples de se entender. Então, como vocês já leram aqui no texto, no final do século XVIII, iniciou-se aqui no Cariri a fixação de alguns municípios. Entre esses municípios que começaram a se fixar aqui no início do século XVIII, no Cariri paraibano, surgiram aqui colonos, que eram donos de fazendas
do estado de Pernambuco que se estabeleceram aqui nessas regiões para criação de fazendas de criação de gado. Entre essas primeiras cidades, a primeira cidade que se instalou como município aqui no Cariri paraibano, se instalou a cidade de São João do Cariri, tá certo? Em 1750. Logo depois, em 1762, as terras onde hoje está a sede do município de Sumé integravam uma fazenda que pertencia a um fazendeiro chamado Manuel Tavares Bahia. Essas terras, logo depois, foram doadas a um patrimônio de Nossa Senhora da Conceição. Iniciou assim um povoado. Não tinha cidade nenhuma até então, mas depois dessas doações de terras, iniciou aqui, por volta de 1911, um povoado. E a esse povoado e aos moradores desse povoado foi dado o nome de São Tomé. Então, nessas terras, os primeiros moradores que se fixaram nesse povoado, eles se fixaram por volta de 1911. E o primeiro nome que foi dado a essa região foi o nome de São Tomé, pela religiosidade que rondavam os moradores daqui, nessa época. Logo depois, tá certo? Em 1936, foi fixada aqui no Cariri paraibano outra cidade, que é a cidade vizinha, a Lagoa do Monteiro, que hoje não é mais a Lagoa do Monteiro, e sim Monteiro. Logo no início, quando Monteiro foi fundada como município, Sumé pertencia a Monteiro. Ou seja, tudo que nós precisássemos, quando eu falo nós, falo dos sumeenses, que até então não eram sumeenses, era São Tomé, porque não era Sumé e sim São Tomé. Tudo que nós precisássemos, nós tínhamos que ir a Monteiro, tá bom? Sumé, São Tomé, o povoado, o distrito de São Tomé, ainda dependia muito do município de Monteiro. Mas o distrito de São Tomé passou a se chamar Sumé, tá bom? Em 1943, alguns anos depois, o nome mudou. E de São Tomé modificou-se para Sumé. Sumé significa, Sumé é um nome de origem indígena que significa um personagem misterioso que pratica o bem e ensina a cultivar a terra. E esse nome vem dos próprios moradores que aqui faziam morada, porque eram povos que cuidavam da terra, que viviam da agricultura e dos frutos que essa prática da agricultura dava para os moradores. Então, mas mesmo com a mudança do seu nome, de São Tomé para Sumé, Sumé ainda pertencia a Monteiro. E foi no dia 1º de abril de 1951 que o distrito de Sumé, que antes pertencia ao município de Monteiro, foi emancipada e fixada como município no Cariri paraibano e foi fundada como cidade, Sumé. A cidade de Sumé, que esse ano completou 70 anos de fundação, 70 anos de emancipação política. E o que é que essa emancipação quer dizer? Quando nós nos emancipamos, nós nos libertamos e ficamos independentes. E foi o que aconteceu no dia 1º de abril de 1951. A antes distrito de Monteiro, Sumé, se tornou município independente, uma cidade governada primeiramente por Irineu Severo de Macedo, em 1951. No dia 1º de abril de 1951, Sumé se emancipou. E esse ano completamos já 70 anos. Essa cidade linda, maravilhosa, que é rica em tantos aspectos culturais,
desde o hino, desde o significado da sua bandeira, desde o significado dos seus moradores, desde o significado dos seus poetas. Ela é rica em aspectos culturais e também em números de habitantes. O que antes era só um distrito, só um povoado, hoje já tem mais de 16.500 moradores. 16.500 habitantes, bem mais, quase já 17.000 habitantes. Então hoje, na aula de História, eu resolvi dar uma pausa nos nossos conteúdos e falar um pouquinho sobre a nossa cidade. Se nós queremos saber sobre a história do nosso país, por que não saber um pouquinho sobre a origem da história da nossa cidade? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a origem da nossa cidade, a origem do nosso município que tanto amamos. Então, deixo essa aula para vocês como aprendizado e agradeço a todos pela atenção. Um grande beijo da professora de vocês, cuidem-se e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!